Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco. É uma alegria receber-vos aqui na nossa sede, na Assembleia de Deus de Algés, para mais uma sexta-feira online, trazendo sempre uma mensagem de encorajamento, de renovação para as nossas vidas. Como os irmãos sabem, às sextas-feiras temos estado a falar sobre a ação, sobre a obra do Espírito Santo de Deus em nós, e na sexta-feira passada fizemos uma introdução aos dons do Espírito Santo. E agora, nas próximas semanas, vamos trazer algumas meditações para vós sobre cada um destes dons espirituais tão importantes para a nossa vida e especialmente, principalmente, para a vida da igreja, para a dinâmica da vida da igreja. Deus deseja usar-te a ti, deseja usar-me a mim nos dons do Espírito. Eu creio nisso e isso é muito importante. Como lemos a semana passada lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que faz esta descrição dos diferentes dons do Espírito Santo, Paulo dizia no versículo 7 que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, um fim útil para a igreja. E depois ele vai descrevendo os diferentes dons espirituais. E ele no versículo 8 diz que a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E esta sexta-feira e a próxima vamos falar hoje sobre a palavra de sabedoria e depois sobre a palavra de conhecimento. O que é isto? O que é este dom da palavra de sabedoria? Vamos compreender bem o que é que este dom é, usando exemplos práticos nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que nos ajudarão a perceber a importância deste dom espiritual e a sua ação na igreja hoje. Primeiro, devo dizer-vos que não se trata do dom da sabedoria, como às vezes nós ouvimos dizer, olha, aquela pessoa tem o dom da sabedoria. Não, ter o dom da sabedoria significaria que essa pessoa é absolutamente sábia, tem toda a sabedoria do mundo, e o único que tem toda a sabedoria é Deus. Deus sim conhece e sabe todas as coisas, mas Paulo diz claramente que é o dom da palavra da sabedoria, ou seja, num determinado momento Deus dá-nos um excerto, uma parte da sua sabedoria para intervir numa circunstância particular e específica. Isto significa que hoje alguém pode ser usado por Deus neste dom, hoje Deus pode-me usar com uma palavra de sabedoria e amanhã posso fazer o maior dos disparates, porque Deus deu-me um excerto da sua sabedoria para um determinado momento, mas essa sabedoria não é plena, não é completa, não é total. A palavra de sabedoria nunca vem da inteligência humana. Deixem-me dizer, qualquer um dos dons que nós vamos meditar não tem nada a ver com a capacidade humana, com a sabedoria humana, com o nosso conhecimento, com o nosso esforço, com os nossos dons ou talentos. Não, são dádivas sobrenaturais de Deus para a nossa vida. Então, não tem a ver com a nossa inteligência, não tem a ver com as nossas capacidades, então não é uma sabedoria, não é um conhecimento natural, mas uma revelação, uma inspiração da parte do Espírito Santo, dada de forma sobrenatural para a nossa vida. Quando estamos a falar da ação dos dons espirituais, estamos sempre a falar da ação sobrenatural de Deus através de nós. Somos privilegiados. O Espírito Santo vive em nós, habita em nós e Ele deseja usar-nos, Ele deseja usar a nossa vida nestas manifestações vindas do céu. Então, não se trata de qualquer sabedoria humana apreendida pelo Espírito, adquirida pela experiência, adquirida pela vida. Não, é uma revelação sobrenatural da mente e do propósito de Deus. Vem da parte de Deus e é-nos comunicada pelo Espírito Santo. Se quiserem, podemos dizer que se trata de um fragmento, de uma pequena parte, de uma página, de um parágrafo da sabedoria de Deus que Ele partilha connosco em determinado momento para intervir numa situação difícil. É importante então dizer
também que existe uma outra sabedoria que é adquirida através do conhecimento da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, mas essa não é uma manifestação sobrenatural do dom da palavra de sabedoria. O apóstolo Tiago chega a dizer na sua carta que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Essa é a sabedoria para o dia a dia, para conhecer as Escrituras, para viver a palavra de Deus, mas não é a ação deste dom espiritual. Mas para ser mais fácil, para nós percebermos o que é este dom, vamos usar alguns exemplos do Antigo Testamento e do Novo Testamento para percebermos aquilo que a Bíblia nos quer ensinar sobre este dom. Usarei um primeiro exemplo muito conhecido dos irmãos lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 28, e fala-nos de quando José é levado à presença de Faraó para interpretar o sonho, e depois dele interpretar o sonho, ele deixa uma palavra de sabedoria para solucionar o problema que ia surgir. Vejam comigo, versículo 28, capítulo 41, toda a gente em casa a abrir a Bíblia, e diz o texto: esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vêm 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la, a realizá-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e toma a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Vejam, José sai da prisão, revestido do poder de Deus. Sabemos que era um homem que tinha comunhão com Deus, a quem o Espírito Santo de Deus falava, e em primeiro lugar Deus dá-lhe o conhecimento, a revelação do sonho de Faraó. Essa é a primeira parte. E depois dele revelar o sonho, Deus dá-lhe uma palavra de sabedoria extraordinária. José não ficou pela revelação do sonho. José recebe de Deus um excerto da sabedoria divina para mostrar a Faraó o caminho a seguir. Ele diz: olha, Faraó, é certo que vão haver 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Deus revelou isso 2 vezes para que tu saibas que isso vai acontecer brevemente. Então o que é que tu deves fazer? Olha, escolhe um homem sábio, um homem com conhecimento, um homem inteligente, põe-no sobre todo o Egito, faz dele administrador da terra, para que no tempo da fartura possam guardar 1/5 dos mantimentos. Vão acumulando, vão construindo celeiros em toda a terra do Egito, vão administrando essa colheita nos anos bons, nos anos de fartura, para que, quando chegar o tempo de fome, nós estejamos preparados para saciar a fome do Egito, e não só do Egito, das nações, como nós bem percebemos. Vejam que José é humilde o suficiente para dizer a Faraó que ele não tinha capacidade de interpretar o sonho, nem tinha capacidade para trazer revelação de sabedoria. Era Deus quem o estava a inspirar. José recebeu uma palavra de sabedoria de Deus para resolver este problema extraordinário que eles iam enfrentar. Um outro exemplo do Antigo Testamento encontramos lá em Êxodo, no capítulo 18, na história de Moisés e do seu sogro Jetro. Os irmãos certamente que têm isto em mente. Moisés levantava-se bem cedo de madrugada para ajudar o povo, para ensinar o povo, para ouvir as dificuldades do povo, e diz que aquela gente fazia uma fila muito grande para vir ter com Moisés para que ele resolvesse e solucionasse os seus problemas. O seu sogro Jetro diz: oh Moisés,
aquilo que tu estás a fazer não é sábio. E é como se Deus lhe tivesse a dar uma palavra de sabedoria. Aquilo que tu fazes não é bom, aquilo que tu fazes não é correto, mas ouve o conselho que eu te trago da parte de Deus. Olha, arranja gente para te ajudar, para te auxiliar. Tu não estás sozinho, não precisas estar sozinho. Arranja pessoas para liderarem 1000, outras para liderar 500, outros para liderar 100, outros para liderar 50, outros para liderar 10, e que eles resolvam os problemas fáceis. E a ti, ó Moisés, tragam só aquilo que mais ninguém pode resolver. Isso é uma palavra de sabedoria. Talvez um dos textos mais famosos no Antigo Testamento que revela um certo da sabedoria de Deus é aquele em que Salomão recebe no palácio as duas mães que diziam que aquele filho era delas, e ele, recebendo um certo da sabedoria divina, ele diz: ok, corte-se a criança ao meio, sabendo ele que a mãe revelaria o seu coração. A mãe diria: não, de forma alguma, que o meu filho viva. Deus deu-lhe um certo da sabedoria. A Bíblia diz que este acontecimento tornou-se famoso e revelou que Deus estava com Salomão. Avançando para o Novo Testamento, também no Novo Testamento temos muitos exemplos disso. Olha, começamos com a ideia que Jesus prometeu aos seus discípulos que quando o seu Espírito estivesse com eles, esse seu Espírito lhes daria a sabedoria em determinadas circunstâncias daquilo que eles haviam de dizer, aquilo que eles haviam de falar. Olhem, lá em Atos no capítulo 4, versículo 13, Atos capítulo 4, versículo 13, aí os irmãos em casa à procura, espero que tenham trazido a Bíblia aí para o culto, aí na sala ou no vosso quarto, onde estiverem. Lá no capítulo 4, versículo 13, diz uma coisa muito interessante. E ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vejam, Pedro e João são levados ao Sinédrio, são aprisionados, começam a dar testemunho de Cristo. A Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, começa a trazer revelação de Deus, começa a trazer mensagem de Deus, e aquela gente diz: mas este Pedro e este João não estudaram no Sinédrio, não foram ao Instituto Bíblico, não estudaram os dialetos, as línguas antigas, as línguas originais, não estudaram os textos dos nossos sábios. Como é que eles têm esta sabedoria? Era Deus que os estava a inspirar, era Deus que estava a trazer uma sabedoria sobrenatural sobre as suas vidas, e diz que reconheceram que eles tinham estado com Jesus Cristo. A mesma coisa deve acontecer connosco, quando estamos cheios do Espírito Santo. Talvez em algum momento vamos ser confrontados com a nossa fé, com as nossas crenças, e às vezes estamos preocupados: o que é que vamos dizer, como é que vamos falar? Não temos sabedoria. Tem bom ânimo, o Senhor disse que o seu Espírito está connosco, e no momento apropriado Ele pode trazer a sabedoria necessária para resolver o problema que está diante de nós. Se fôssemos a Atos 6, surge um outro acontecimento muito conhecido por nós também. Diz que a igreja correu o primeiro momento de risco de se dividir, de se separar, porque o texto diz que as viúvas eram auxiliadas pela igreja, eram cuidadas pela igreja, mas as viúvas dos gregos, daqueles que não tinham, eram judeus, mas não tinham nascido em Jerusalém, diz que estavam a ser desprezadas, não por intenção dos apóstolos, mas porque a dimensão da igreja tinha crescido de tal maneira que já não havia forma daqueles 12 homens de Deus darem resposta a todos os problemas, a todas as necessidades. E é interessante que a Bíblia diz que os apóstolos receberam uma revelação, uma sabedoria de Deus para resolver aquele problema. Eles disseram em primeiro: não é bom, não é justo, não é correto que nós, os apóstolos, deixemos aquilo que é mais importante. Aquilo que Jesus nos atribuiu para fazer de mais importante é estudarmos a sua palavra, é pregarmos a sua palavra, é orarmos a Deus, é estarmos em comunhão com Deus, e nós não podemos deixar isso para agora servir às mesas, não podemos deixar o ministério importante que Deus nos deu para fazer outras coisas. Mas olhem, escolham entre vós
7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e que eles cuidem dessa obra, eles cuidem desse trabalho, e nós vamos continuar a fazer, a cumprir a tarefa que Jesus nos deu, de sermos suas testemunhas em Jerusalém e até aos confins da terra. Essa não foi uma sabedoria humana, foi uma inspiração divina, foi uma sabedoria de Deus que veio sobre os apóstolos, e diz a Bíblia que aquela palavra trouxe paz a todos, mas a discórdia deixou de existir. Ninguém discutiu, ninguém disse não me parece uma boa ideia, não, vamos fazer de outra maneira, não. Houve uma sabedoria divina que entrou pela igreja toda, e a paz de Deus chegou àqueles corações. Talvez possamos também pensar na pregação, no discurso que Estevão faz no capítulo 7, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, e é interessante que no versículo 9 e versículo 10 do capítulo 6 diz que se levantaram, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos de Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Uma multidão de gente se levantou para discutir com Estevão, que pregava o Evangelho cheio de graça, cheio de poder, operava grandes milagres, e eles foram confrontá-lo, foram desafiá-lo, mas o Espírito Santo veio sobre ele e lhe deu um excerto da sabedoria divina. Diz, de tal maneira essa sabedoria era manifesta que ninguém podia resistir à sabedoria com que ele falava. E logo a seguir temos o grande discurso que ele faz, a pregação que ele faz de uma sabedoria sobrenatural de Deus. E isto é um dom da palavra de sabedoria. Mas talvez o último exemplo, e talvez um exemplo muito importante para nós e claro da manifestação deste dom espiritual, vamos encontrá-lo no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, como vimos no capítulo 6, a igreja corria sérios riscos de uma grande divisão. No capítulo 6 era uma divisão entre os judeus, aqueles que eram chamados os judeus mais puros, que nunca saíram de Jerusalém, que nunca saíram de Israel, e aqueles que eram da diáspora, que fugiram, foram trabalhar, foram encontrar mantimento em Corinto, em Roma, pelo Império Romano fora. Agora aqui, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, temos uma outra questão, talvez ainda mais importante. É porque através do ministério de Paulo e de Barnabé, o Evangelho tinha chegado a outras terras, a outros lugares, e tinha saído do contexto judaico e tinha entrado no contexto gentílico, dos pagãos, daqueles que não eram judeus, de todos os povos, como Jesus tinha dito que eles deviam fazer. E agora havia um conjunto de gente que diz, ok, eles converteram-se a Jesus, mas isso não chega. Eles têm que ser Jesus mais as obras da lei, Jesus mais a circuncisão, Jesus e não comer porco, Jesus e não comer marisco, Jesus e guardar o sábado. E Paulo e Barnabé diziam, nem pensar, o Evangelho é resultado da nossa fé em Cristo e da graça de Deus. Aquilo que recebemos é pela graça. Não, de forma alguma nós não podemos pelas nossas obras alcançar a salvação. A obra foi feita por Jesus, a obra é completa, a obra é total. E diz que houve uma grande disputa, de tal maneira que em Atos 15 se reúnem os apóstolos, se reúnem os presbíteros da igreja e vão refletir diante de Deus o que fazer. E o versículo 21, podemos ler todo este capítulo, esta história, mas o versículo 21 diz, Atos 15, 20 e 21, diz, mas escrevei aos gentios que se abstenham das contaminações, dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue, porque Moisés tem quem o pregue em todos os lugares, em todas as terras, em todas as sinagogas, ele é lido todos os sábados. E diz o texto que esta mensagem, esta decisão, versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós.
Tiago traz uma palavra, traz uma mensagem e diz, olha, Moisés é pregado aí nas sinagogas, esse não é o nosso mundo. Há muita gente a pregar Moisés. Não, nós viemos pregar a Cristo. Nós viemos pregar a Cristo. Vamos dizer aos gentios que eles guardem algumas coisas para mantermos a paz, a tranquilidade entre nós, que não se misturam com os ídolos, que não comam a carne sufocada, ok? Que fujam das relações sexuais ilícitas e do comportamento ilícito, pecaminoso que existe nessas cidades gentílicas. Fujam disso. Do resto, temos é que caminhar pela fé. E é interessante que também isto trouxe paz. Esta grande discórdia, esta grande luta, esta grande batalha que estava prestes a dividir a igreja mediante esta palavra de sabedoria que o apóstolo Tiago trouxe, diz que trouxe paz. Pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós. Irmãos, nós ainda hoje precisamos desta sabedoria sobrenatural de Deus. Porque os desafios, as provas, as lutas que a igreja enfrentou no passado são as mesmas que nós enfrentamos. E também nós hoje precisamos muito buscar a Deus, buscar o seu Espírito, para que Ele nos dê da sua sabedoria em momentos muito importantes, em que a igreja se pode dividir, onde pode haver lutas, onde pode haver batalhas, onde o reino de Deus pode regredir. Precisamos orar para que os dons do Espírito Santo estejam presentes e para que Ele nos dê certos da sua sabedoria para tomarmos decisões sábias. Amém. Vamos orar juntos para que o Senhor nos dê dos dons do seu Espírito Santo e nos dê desta sabedoria sobrenatural para inspirar as nossas vidas. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. E te agradecemos porque tu nos mostras que a ação dos dons espirituais continua a ser pertinente, importante, fundamental para os nossos dias. Oramos, Senhor, para quando enfrentarmos momentos de crise, nós possamos orar a Ti e buscar de Ti este dom espiritual que é tão útil, tão importante, e que Tu nos tragas essa sabedoria para tomarmos decisões de acordo com a Tua vontade. Essa sabedoria que traz paz, que traz harmonia, que traz tranquilidade à Tua igreja. Desejamos, Senhor, prosperar e crescer e avançar. Então dá-nos a sabedoria do Espírito. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem sido muito bom estarmos juntos em mais uma sexta-feira online. Domingo vamos reunir-nos aqui em Algés presencialmente. Lembro aos irmãos, não se esqueçam que a hora muda, ok? Então tenham esse cuidado, essa atenção e vamos estar juntos aqui celebrando a Deus. Vamos começar uma nova série de estudos bíblicos aqui ao domingo, falando sobre a ação do Espírito Santo na igreja, usando o livro de Atos dos Apóstolos para isso. Então esperamos por vocês para estarmos aqui todos juntos. Deixo um abraço forte e que a paz de Deus esteja com todos vós. Deus vos abençoe.